Do meu quartinho de oração, eu desejo a paz do Senhor aos meus irmãos do Ministério Poderoso Deus. É com grande alegria que trago novamente uma palavra de Deus aos irmãos. E hoje falaremos sobre apostasia, que significa desertar da fé, de religião ou partido. Na palavra de Deus que se encontra em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, diz assim: não deixe ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se expõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Esta mensagem de hoje nos traz despertamento para a volta de Jesus, em especial para nós os cristãos, que diante desse vírus têm se escondido, apavorados. Se um vírus tem te afastado dos templos, imagine quando o Apocalipse se cumprir na íntegra. Devemos ter medo de morrermos sem Deus. Por isso devemos ir aos templos, nos revestirmos e nos enchermos da graça de Deus para resistirmos aos dias tenebrosos que ainda virão. Não sejamos como as virgens imprudentes, sejamos sempre vigilantes para que não nos falte o azeite naquele dia. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, diz claramente que nos últimos dias, tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais espíritos são demônios que lançam mentiras em nossas mentes, com o intuito de nos tirar a fé em Jesus Cristo. Exemplo, crise que pode ser financeira, emocional e espiritual. A financeira tem nos atingido, principalmente após o início desta pandemia. Muitos têm perdido suas fontes de renda, passando assim a ver a necessidade de bater a porta, podendo assim a crise financeira desencadear uma crise emocional, trazendo desânimo, tristeza e angústia, e com isso vem a crise espiritual, abalando assim a sua fé. Muitos passam a duvidar que Deus está no controle da situação, ou mesmo que Ele deixou de ouvir suas orações, e se sentem abandonados. O próximo espírito enganador é a enfermidade. Quando ela bate em nossa porta, é necessário que estejamos firmados em Jesus Cristo para não perdermos a fé. Temos também o espírito de engano, que é a distorção da palavra, onde os falsos pregadores pregam um evangelho que não está na Bíblia, levando muitos ao erro. Existem outros espíritos enganadores, mas estes são os que mais nos afligem atualmente. Os espíritos enganadores, além de nos enfraquecer na fé, trazem à tona algumas características do velho homem, nos afastando de Deus, como nos diz em 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 7, que nos falam da característica dos homens nos últimos tempos. Dizendo assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, principalmente soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência de piedade,
mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. São esses que nos introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Devemos então estar bem atentos ao que nos diz a palavra, para que estes atributos negativos não nos contaminem, como diz em Hebreus 2, versículo 1, que nos adverte que devemos prestar atenção no que temos ouvido, para não nos desviarmos. Meus irmãos, eu espero, sinceramente, ter trazido a todos um despertamento de Deus à sua igreja, pois Ele está voltando. Esteja certo de que Deus não escolhe soldados covardes. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Agora eu convido a orar comigo, todos os irmãos. Abençoado Deus, esperamos que realmente esta palavra nos tenha despertado. Senhor meu Deus e meu Pai, lhe agradeço pela vida da pastora Elita, presidente desta obra, pela vida da pastora Kélia e todos os membros desta igreja, e pela oportunidade de trazer uma palavra de despertamento para a tua igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria e força para continuarmos fazendo o teu ID. Senhor, tenha misericórdia de nós, todo o teu povo, que o Senhor repreenda este vírus que está na face da terra e que todos nós venhamos compreender que o Senhor permitiu para acordar a igreja na face da terra. Peleja por nós, Senhor, porque esta peleja, esta batalha não é nossa, é tua. Entra, meu Deus, nos hospitais, nas UTIs e conforme a tua vontade, devolve o fôlego de vida a cada um que está em situação de morte. Continua nos abençoando e nos guardando debaixo da tua potente mão. Amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém.